E aí, brother? Beleza, cara? Tranquilo? Tranquilo, tô vindo mais pra trás aqui porque a tela divide, né? Ah, sim, sim. Aparecer aí. Vai dar uma cortadinha ali, mas tá tri. Mas tudo certo, cara. Como é que tamo E aí? aí? Cara, estamos aí, né, meu? Ah, nessa quarentena ainda, né? Mas querendo que acabe logo, né? Mas é mais Sim, aquela vontade de que as coisas voltem ao normal, né? sim, sim. Mas Mas a gente tu sabe. voltou com alguma coisa já ou não? Cara, eu voltei a fazer alguns atendimentos presenciais, né? Aham. Porque outros colegas também adotaram essa medida aí e a OAB deixou. Fala, Lucas, Aham. beleza? Então eu voltei a fazer alguns atendimentos e graças a Deus isso ajudou um pouco, Oi, né? Carol. Pastor. Mas eu posso te dizer que, como eu posso te dizer, o fórum tá fechado ainda, então tem muita coisa que tá afetada, né? Não, com certeza, né? Mas, estamos encarando, né, cara? Não dá pra desanimar, não dá pra Temos que nos esmurecer. adaptar, né? Exato, exato. Eu não sei como é que tá lá na tua empresa, mas várias empresas, assim. Lá, sim, tocou direto, né? Porque é área da construção civil, né? Sim, Então, entrou no decreto como serviços essenciais, né? Então, sim, porque para atender hospital, se tiver necessidade, né? Órgão público, né? Então, nós tocamos full claro. time, assim. Porém, o movimento 80% a menos, né? Bah, Então, pesado, já se pesado. começou a desligar a gente da empresa, né? Uhum, São 5 empresas, né? São 5 empresas no grupo. Três tiveram férias coletivas, contratos que se iniciaram já cortaram com 20 dias, 15 dias, já sim, trancaram tá, né? não Então tem muito o que eles fazer. até o diretor foi bem. Ele controlou bem assim, né? Prevendo algo, né? Sim, Então. claro, Daí começou a dar um movimentinho e tal, mas perto do que a gente está acostumado é muito pouco, né? claro, claro. É, Mas infelizmente o comércio aí sentiu muito. Aí vem uma onda, né, cara? A prestação de e aí, Marcos, serviço. Dali, Marcos, beleza? E, meu, é aquela coisa, né, cara? A gente fica em oração pedindo aí ao Senhor que tem misericórdia, porque são duas coisas difíceis, né, mano? Tu tem essa crise da saúde e tu tem toda essa questão financeira. claro, Enquanto não se achar um ponto de equilíbrio aí nessa história, a tu gente vai fica. ficar no meio desse fogo cruzado, né? Mas é isso aí, basicamente, cara. A gente tá aí caminhando nessa jornada aí, né? Cara, teve um jovem essa semana que falou comigo e perguntou, Igor, dia primeiro a igreja volta? Deu, cara, acho que não, Eu acho que acho que ainda não, não. cara. Eu sei, eu sei que tu pode estar com saudade, mas de nos reunirmos, né, como corpo, né, como igreja, mas ainda não volta. Vamos segurar, né? Sim. É, o Léo falou ali uma coisa, a parte escolar vai, eu acho, acredito que vai ser uma das últimas coisas a retornar, né? É, Deus abençoe aí, Marcos. Deus te abençoe. Feliz a gente ter aí com o nosso pé na live. Eu acho que vai ser uma das últimas coisas realmente a retornar à parte escolar. Isso é bem ruim, né? bem ruim. Mas, cara, eu acho que o comércio não pode ficar mais tempo parado, cara. Acho que a gente precisa ter um pouco de razoabilidade. E, por exemplo, o município de Guaíba, vou dar um exemplo assim. Claro, isso é um pensamento que eu venho cultivando, né? Cara, nós tivemos um caso de Covid-19 em 30 dias de quarentena, um caso, né? Cara, tomando as devidas precauções, eu acredito que uma parte do comércio pode operar. Não, claro, não como se nada tivesse acontecendo, com todas as cautelas de higiene necessárias, mas, cara, é a vida de uma galera aí, cara, de Uhum. pequenos empresários, de funcionários, porque muitos desses pequenos comércios têm um funcionário
e que vive Sim, dali, entendeu? Então é muito atingido, né? cara. Mas, cara, eu oro que Deus dê sabedoria aí para as autoridades tomarem essas decisões, né? E que Uhum. Deus conduza isso daí da melhor forma, né? É isso, essa Pelo que, hashtag aí, né, Lucas? pelo que eu sei, né? Me perdoe se eu tenho essa informação equivocada. Duas pessoas do nosso meio aqui são funcionárias públicas da área de educação, né? A tua mãe e a Richelle, né? Uhum, Então, e nós conhecemos bastante pessoas que atuam nessa área também. uhum, E as escolas são conveniadas com a Prefeitura de Porto Alegre. Então, a Prefeitura de Porto Alegre dá uma verba para a escola X, né? Durante uhum. o contrato ali, e né, a escola vai se Tá ali, mantendo com Léo aquela Melo. verba. E também Bem-vindo aí na live, mano. abre alguma coisa particular e tal. E as últimas informações que nós tivemos de amigas nossas aqui é que se cancelou esse contrato. A prefeitura Uhum. cancelou o contrato e, cara, foi assim, vamos dizer, milhares de repente de pessoas afetadas com Sim. isso, né? E a prefeitura e o governo ali disse que não tem como pagar, não tem como rescindir o contrato. E daí eu comentei com a Richelle hoje, eu falei algumas que nós somos amigos, né? A gente entrou em contato e tal, nos dispondo, né? A qualquer auxílio, né? Ó, 4 mil professoras, né? Obrigado Nossa. pela informação. Mas outras, que nem tu falou do comércio pequeno que tem um funcionário, muitas Uhum. dessas professoras ou até professores dependem, a família depende do trabalho também. Sim, Então, pode ser só a mãe ou só o pai, é que essa área é mais pessoas, mais mulheres, né? Da educação infantil. sim. Mas dependem do salário a família toda depende de um salário, entende? Daí Cara, se tu não tem a, familiares perto, se tu não tem. É complicado. Complicado. a Nós economia, devemos meu, na orar. verdade, uma coisa se entrelaça a outra, cara, e quando tu derruba uma pecinha de dominó, esse efeito aí é o famoso efeito dominó, né? Enfileira Sim, uma coisa atrás da outra. Meu, a verdade é que, assim, não existe nenhum setor que tá blindado. Se a coisa não, degringola mesmo, vai não pegar existe. todo mundo, cara. Do cara que tem salário fixo lá, servidor, até o cara que é funcionário seletista ali numa empresa X, cara. A verdade é essa. E não só todas as classes sociais, né? Como Uhum. todos os países, todos não, mas mais países, né? Não é só num país ou em dois, é mundialmente o negócio, né? Sim, Não não, isso é uma é crise global, cara. só o Brasil, porque eu não. Brasil, Não. Espanha, Itália, China, cara, O vai, cara, próprio não Estados tem. Unidos, que é conhecida como a Coisa economia grande. mais poderosa aí do mundo, está vivendo um momento bem complicado. Né? Bom, vamos pegar assim, ó, primeira e segunda maior economia do mundo. Primeira dos Estados Unidos, competindo Aham, junto ali, quase ou talvez até, para alguns especialistas, é até maior, ou com mais potencial a da China. sim, sim. Meu, a China anunciou 6% de redução do PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, cara. Um país com 1 bilhão de habitantes. Então, Bah, pô, ninguém escapa, né? Eu acho não. que crise todo mundo vai passar. A gente precisa estar ciente disso. E eu, você, todos que estão assistindo aí, em algum momento vão sentir alguma coisa mudar na sua Claro. rotina, no seu jeito de viver. Isso é inevitável, é um processo do Tá. mundo, cara. A verdade é que a gente vai ter a oportunidade de talvez. Hoje eu estava conversando com um amigo, a gente vai ter a oportunidade meio que na marra de ver que a gente, em alguns momentos, estávamos vivendo naquela máquina capitalista, materialista, sabe, de consumo e a vida é uma correria e vamos correr atrás da máquina. A gente já teve o baque da quarentena e a gente vai ter o baque, Sim. talvez, do modo de se viver, cara, do modo de consumir.
talvez luxos que a gente vivia, coisas que a gente nem sabia que era luxo, a gente vai se ver, Baixinho. bah, cara, olha, eu vou ter que repensar isso, que talvez era uma coisa banal pra mim, Uhum. né? Cara, eu li uma. Mas, Tem um site de reportagem teológica ali que eles colocam e eu leio, é o TGC, se eu não me engano. Ah, e uma delas era essa questão, né, cara? Bom, o cara que vai falar que sabe por que está acontecendo isso e pode explicar é balela, não tem como, tá? Mas uma coisa que nós sabemos, que cremos em Deus soberano, como nosso Senhor e Criador, que Ele tem o controle sobre todas as coisas, né? E que nós, como tu falou nessa máquina, cara, nós vivemos como se aqui já fosse a Terra restaurada, né? Nós vivemos exato, como se isso aqui não tivesse fim, como se a nossa casa, e eu não quero dizer com verdade. isso que você não deve se preocupar com isso, porque Deus Claro, te fala que você tem que se preocupar com isso, né? sim. Mas a questão é a importância que tu dá para tantas coisas aqui, né? Então, os seus E bens não, materiais, eles são finitos, né? exato. E até a questão do que tu sacrifica pra ter esse tipo de coisa, né? Boa, boa. Então, às vezes Porque, o cara ele quer ter a casa dos sonhos, ou ele quer ter o carro tal, e o preço que se paga, a gente às vezes gosta do capitalismo, ele põe uma moeda em cima daquilo dali, um número, né? Mas na uhum, verdade, se a gente for ver a tradução disso, você sacrifica o seu tempo, e não somente seu tempo, mas muitas vezes a qualidade de como você vai uhum, estar com as pessoas, entendeu? uhum, Porque se você se sim. enche, por exemplo, um exemplo básico, você se enche de conta, tá? Você se endivida para viver o sonho americano, que a gente tentou trazer para o Brasil, né? Casa dos sonhos, carro dos sonhos e ter grana para fazer um monte de coisa. Sonho americano. Aí você quer viver esse padrão. E aí você se endivida para isso, você corre atrás, se endivida, endivida, endivida. Quando vê, você tá numa roda viva, cara, e conta vencendo, os boleto, boleto batendo de tudo que é lado. E aí você Uhum, tá com as pessoas, ou você tá no seu momento de lazer, mas você não tá. A sua cabeça tá pensando em como você vai resolver e como você vai tapar aquele buraco, como você vai apagar aquele incêndio. Então, talvez esse tipo de coisa ajuda a gente a refletir, poxa, peraí, eu vou ter que repensar meu modo de viver, né? Isso é uma realidade. é uma realidade. Poxa, É algo que nos fez pensar com as circunstâncias atuais que nós estamos vivendo, né? Nos fez pensar com bastante, né? certeza. E daí entra o sacrifício da família, né? Entra fora que quando nós tiramos a nossa visão e a nossa força que nós devemos depositar no Senhor, né? Que Ele deve reinar no nosso Exato. coração, nós colocamos em outras coisas, né? Então, sacrificamos o nosso relacionamento com o Criador para buscar outras coisas, né? É Sim, não, outra, com certeza. né, mano? É, uma ou outra, assim, né? É, A verdade é que a gente precisa fazer essa reflexão. Eu acho que o pós-pandemia vai ser um negócio que a igreja vai ter muito o que pensar. Muito o que uhum, pensar. Nós vamos ter muito o que pensar em relação, primeiro, ao que é o convívio social, né? é, Porque a gente não valorizava isso, pelo menos assim, era algo muito normal o convívio social. Era algo uhum, extremamente normal. Ah, chegava ali na igreja, podia abraçar todo mundo, conversar, apertar a mão, papapá. Tínhamos um jeito, né? Tínhamos um jeito. Isso daí vai ter que, quando nós voltarmos, a gente vai repensar um monte de coisa, né? Um monte de coisa vão ser uhum. repensadas. Deverão, né? Esses dias Deverão, até deverão, exato. a gente comentou, às vezes achamos que é pouco tempo que nós nos vemos ali, né? Então, desde o momento em que vamos, né? Vamos para nos reunir ali na igreja.
E daí achamos, é pouco tempo que a gente fica junto aqui, vamos tentar fazer, sei lá, se procurar fora e tal, e daí tu consegue manter contato com alguns, né? Mas Isso. nós vemos que hoje é muito tempo, né? Porque, cara, não sei pra ti, mas pra mim me faz muita falta, entende? Pô, Pode cara, com ser certeza, mano. 8, a gente sai dali às vezes meia-noite, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, duas Verdade. horas, três Sim. horas. Então, E é isso, tem esse é o tem que tempo é o tempo. dar, né? Claro, a gente ia lá, vivenciava, é muito bom viver tudo isso, mas, tipo, é o que o Juninho essa semana fez um story sensacional, né, Não, meu? Juninho Mito. Mitou no Mito Stories. total, né, cara? Eu Mitou parei depois assim, de até mandei um direct pra ele, né? Ô, meu, saudade do Não, café que eu não tomava. Cara, das pequenas coisas assim, que a gente todo mundo não sentiu, né? valorizava, velho. De estar junto, de poder estar junto, todo mundo podia. Agora que não pode, cara, tá todo mundo assim, ah, cara, como é precioso a igreja estar junto e ter um tempo junto. E justo quando a gente abriu o espaço ali, né, cara? Bah, isso que dói mais Eu ainda no comentei, coração, meu. Eu o às que vezes o fico que olhando para as primeiras fotos assim, eu, cara, nossa, até hoje, ontem eu liguei pro cara da TV, a TV vai ficar pronta. eu ia te Eu, perguntar isso, cara. mano, mas Eu, peraí, cara, como pode? eu ia te Ah, perguntar da TV. agora, meu, vou botar a TV aqui atrás, tá ligado? Mas, meu, é umas coisas assim que a vida parou de um jeito que a gente não esperava, sabe? E, bom, Deus está no controle, mas são coisas que a gente vai ter que pensar, coisas que a gente vai ter que refletir, assim, né? É como o Léo Assim falou aqui no como. comentário, às vezes a gente vivia as coisas tão no automático, né? Meu, vamos na igreja, vamos na igreja, estamos na igreja, beleza, estamos fora da igreja, agora estamos vendo trabalho segunda-feira. Meu, Uhum, a gente vai ter que aprender a dar mais valor, cara. uhum. Isso é fato, meu, é fato. Por outro lado, também, né? Isso pode-se dizer que seja um ponto negativo, né? Que nós estamos colocando, né? Assim, entre aspas, né? Aham, Por outro lado, nós estamos vendo que, e muitos de nós já sabíamos disso, e alguns, se não sabem, meditem-se na palavra de Deus que vocês vão saber. Que a igreja do Senhor Jesus, ela não é a instituição, ela não é o prédio, ela não é uma placa, né? Ela não é uma convenção, por mais que essa seja assim, outra seja assado, ela não é uma visão teológica, ela, ao contrário. A igreja de Jesus é isso aqui, né? É a reunião dos santos, é eu, é tu, e aí é a Rafa ali que está falando, é a Richelle que está no quarto, na cozinha, vendo a live, é o Juninho, é isso aí. Por outro exato. lado, se o outro ponto é um pouco negativo de não conseguirmos nos reunir, ah, esse lado pode ser um pouco positivo, né? Exato, Mas exato. a igreja ela é muito além do que aquilo, né? Não menosprezando jamais, porque a palavra de Deus também não faz isso, mas mostrando que é muito mais, né? Exato. Ô, mano, só pra fazer um aí. Rapaz, Peraí, deixa eu ainda mostrar. bem que nós não deixamos a TV montada, porque eu não garantia. Fui eu que botei, tá? Eu Mas não eu sei não como ia garanti. ser, vou passar um negocinho aí, velho. É. Tá assistindo a live aí com a gente. Isso aí, né? Tá frio, né, meu? Eu lá, eu não garanti aquela TV lá. Suporte com 4 parafusos e nós botamos somente 3, né? Mas, beleza. Ah, meu, tá louco. Não garantia nada, meu. Provavelmente ia estar ligando pro pastor diariamente. Ô, pastor, dá uma olhadinha pra ver se a TV ainda tá lá. Pastor, é melhor tu tirar, né? Pastor, se der, a gente. Vamos tirar isso Ou aí. põe os colchão Mano, mas. embaixo, assim. É. Mano, ah, se quiser orar para nós aí, para Beleza, começar, já trocamos vamos uma lá. ideia bacana e vamos Bacana aí. continuar aí.
Vamos orar aí, vamos seguir a barca aí. Vamos orar então, galera. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo distantes, o Senhor proporciona esse canal que a gente pode estar se olhando, conversando, trocando ideias, se reunindo, espírito em Ti, e com um só pensamento, estamos aqui, Senhor, nos colocando diante de Ti, mesmo que fisicamente nós não estejamos presentes. Ó Deus, que o Senhor possa estar tocando os nossos corações através da Tua palavra, que o Senhor possa estar trabalhando nas nossas mentes, que o Senhor possa estar plantando no fundo do nosso coração os Teus princípios, que a gente possa realmente terminar hoje essa live com alvos mensuráveis, coisas que a gente pode realmente ver para que a nossa vida seja transformada, metas que a gente possa realmente poder botar em prática, Deus. Assim nós oramos, assim nós te pedimos. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, meu irmão. Beleza, logo, logo nós continuamos aí trocando Sim, ideias, mano. conversando. Falou. Falou. Então, agora, povo, nós vamos passar para a parte onde nós cantamos, né? E eu prometo que eu vou ficar quieto, eu não vou cantar, tá? Porque o Cadu vai nos ajudar nessa parte do nosso espaço jovem. E eu vou chamar ele aqui, espero que esteja tudo, o QG dele esteja pronto lá. E tá aqui ele. O Cadu não precisa se maquiar, cara, tá? Nem ficar bonito. Vai tranquilo. E aí, Caduzão? E aí? Tranquilo, brother? Tranquilo, mais ou menos, né? Meio nervoso. Cara, sai daí. Eu prometo que eu não vou te atrapalhar, tá? Eu vou Beleza. ficar... Vai, tá contigo aí. Segue o baile como tu Deu achar tempo melhor. de passar uma aguinha no cabelo, tava parecendo uma calopsita. Agora tá mais tranquilo. Dá pra me ouvir de boa? Tá, tri de boa. Beleza. A internet tá meio ruim aqui, ela tá caindo de vez em quando no meu quarto, então se acontecer de cair, eu vou seguir aqui, eu não vou saber muito o que fazer. Só queria compartilhar um versículo com vocês antes de começar o louvor. São 3 versículos só. Tá lá em Efésios 4, do 22 ao 24. Fala assim, no versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Eu compartilhei esses versículos mais por conta do 23, que fala a serem renovados no modo de pensar. Eu acho que um pouco por conta da situação que a gente está lidando aí. Eu tenho visto muito crente ficando desesperado, óbvio. Gera desespero, gera. Mas eu vejo um desespero além da conta. Eu vejo muita gente crente nas redes sociais a ponto de negar sua fé, a ponto de negar que é o povo da esperança para dizer que o mundo vai acabar hoje por conta do coronavírus, sabe? Então, compartilhei esse versículo mais para lembrar disso, sabe? De que a gente já foi ensinado a ser renovado no modo de pensar, a se despir do velho homem que não tinha esperança para nada na vida, que não conseguia ver um pingo de esperança no que a gente faz. E hoje a gente tem isso. Através do sacrifício de Jesus, a gente tem essa esperança. E a gente tem a consciência de que Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Tudo aqui na Terra, Deus tem um propósito para tudo que ele faz. Então, não deixa que esses problemas todos, essa ansiedade, tome teu coração. E faça com que a gente se afaste a cada dia mais de Deus por conta de um problema, por conta de vários problemas. Mas que a gente possa lembrar disso. A gente agora, depois do nosso nascimento em Jesus Cristo, nós somos feitos para sermos novos homens. Então que a gente não venha se esquecer disso. Só queria compartilhar esse versículo mesmo, para talvez deixar um pouco de lado o desespero e ver um pouco mais como a gente deveria ser, né? O povo da esperança. E, bom, o Igor me pediu para fazer a parte do louvor há alguns minutos atrás, então não estou muito preparado, mas vamos lá, vou tocar 2 músicas para vocês. Vou começar com Deus Me Ama, tá? É uma música bem bacana e fala que mesmo a gente sendo pecador, falho, a gente tem o perdão de Deus, a gente tem o amor desse Deus. Que a Bíblia fala que Ele é amor. E se a gente pode amar hoje, é porque Ele nos amou primeiro e porque Ele é amor.
Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo assim, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. O próximo louvor que eu quero cantar com vocês é Quebrantado. Acredito que todo crente conhece Quebrantado, né? Então, seja de qual denominação for, conhece. Então, deixa eu trocar aqui. Vamos lá, então, cantar mais uma música que nos lembra do sacrifício de Jesus também, assim como essa é a última que a gente cantou. Vamos lembrar disso também, que o sacrifício dele por nós foi provavelmente o ato mais grandioso da humanidade, o ato que mais nos demonstrou amor. Então, que a gente possa cantar essa música lembrando disso. Lembrando desse Jesus que um dia veio por nós, em carne e osso, morreu e ressuscitou por nós. E um dia ele vai voltar por nós também, para nos resgatar. Então, que nós cantemos essa música agora, lembrando do sacrifício dele. Eu olho para a cruz,
meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu eu, sem palavras me aproximo, quebrantado seu amor. Merecida vida, graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela eu fui reconciliado, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Vou orar pra gente então. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque a gente tem a oportunidade de se reunir contigo. Não fisicamente, não presencialmente, mas a gente fica muito feliz porque a gente tem a oportunidade de usar a tecnologia para algo bom. A gente sabe que a gente é tão falho, acaba usando tantas vezes no nosso dia a dia para coisas ruins, como para ficar ocioso e não ler a tua palavra, ou coisas do tipo que te desagradam. Mas a gente é muito grato a ti, Pai, por ter dado sabedoria ao homem, conhecimento ao homem para que gerasse algo tão importante para a gente hoje, que nos dá acesso à comunicação, nos dá acesso a tantas outras coisas, Pai, que nos ajudam a nos aproximar de ti também. Nos ajuda a usar a internet não só nesse tempo de quarentena como uma ferramenta boa, mas que após a quarentena e durante a nossa vida toda, que a gente possa usar a internet como um meio de comunicação, como uma ferramenta boa, que glorifica a ti. Não uma ferramenta que faça com que a gente peque contra o Senhor e te desagrade. Eu oro a ti, Pai, agradecendo por como a gente cantou. Foi uma vida imerecida que a gente tem agora. Essa vida eterna que nós temos com o Senhor é imerecida, não é por nossas obras, não é por nosso esforço que nós temos ela, mas é pela tua graça, Pai, de graça e pela tua graça, que nós podemos ter salvação hoje. E a gente está se reunindo, um irmão na sua casa, cada um em sua casa, alguns de longe, alguns de perto. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque tu nos cuida e tu nos ajuda. Cuida desse tempo de culto agora, que o Senhor possa estar abrindo nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, para ouvir, Pai, essa que é a parte que a gente considera a parte mais importante da reunião, que é a tua palavra. Então nós oramos a ti, Pai, e agradecemos pelo que tu tem feito.
Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Caduzão. Obrigado, Amém. brother. Mas a Valeu. gente vai falando mais aí. E aí, meu povo. Primeiro eu gostaria de avisar vocês que caso a live caia, tá, pelo tempo, nós gostamos de falar bastante antes do culto e após culto também. Eu vou retornar ela ali e daí você pode ter certeza que ela vai voltar e você pode entrar de novo, tá? Como o Cadu falou, esse momento é um momento que nós, como espaço jovem e como crentes, damos mais importância, não porque alguém fala ou a pessoa que está falando ela é mais importante do que outra, não. É porque é o momento onde Deus fala conosco. Porque é o momento onde nós abrimos a palavra de Deus, que é a Bíblia, e nós ouvimos Deus falar. Se você quiser ouvir Deus falar, abra a Bíblia. Abra a Bíblia e leia. Se você quiser ouvir Deus falar alto, abra a Bíblia e leia em voz alta. Por isso esse momento é o momento mais importante para nós, e eu creio que para o povo de Deus, porque é o momento onde Deus fala conosco. E falando em Deus falar, eu tenho o texto bíblico que nós vamos meditar e estudar e ler essa noite, e é o texto bíblico que está em Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós vamos ler somente esses dois versículos e, pela misericórdia de Deus, extrair verdades para a nossa vida. Ouvir Deus falando conosco através da palavra dele, não através dos nossos estudos, mas através da palavra dele. Então, abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Se você não tem muita prática em abrir a sua Bíblia e procurar aonde estão os livros, primeiro capítulo da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, primeiros versículos da Bíblia também. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. E diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos orar a Deus novamente, pedindo que Ele nos auxilie e que Ele seja a pessoa mais vista e exaltada nesses minutos que nós estamos. Senhor, obrigado porque nós podemos abrir a Tua palavra e ouvir o Senhor falando. E que não seja diferente como outros dias, ó Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, nos exorte, que o Senhor nos anime com a Tua palavra. Que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor queira neste lugar, ó Deus, e falar ao coração daqueles que estão ouvindo. Pela misericórdia de Ti, ó Deus, eu te peço que o Senhor conduza, ó Deus, esse espaço jovem como o Senhor tem conduzido há anos. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. Amém, pessoal. Nós vamos agora partir para o estudo. E como eu falei antes, esse é o primeiro versículo e o primeiro capítulo da Bíblia. É a palavra de Deus começando. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a primeira grande verdade que eu quero trazer para você essa noite, que o texto bíblico nos dá, é que Deus criou. Só existe
um Criador. Não há a menor possibilidade de existir outro Criador. Todos aqueles que criam algo, eles criam algo pós-Deus. Porque só existe um Criador. Eles criam algo, mas eles não são o Criador verdadeiro. Porque eles são cópias. Eles são imitações. Eles não são fidedignos. Quando o texto bíblico nos diz criou, o autor usa um verbo que se chama bará, e a Bíblia ela é escrita em alguns idiomas e não é no português, é uma tradução que nós temos. E esse verbo, ele é exclusivamente usado para Deus, para mostrar-nos a importância que tem este verbo quando é usado para aquele que é devido ser usado, o Criador. Quando o texto bíblico nos diz no princípio, é algo que nos remete, é algo que nos leva além do limite do tempo. A eternidade insondável é algo atemporal, fora do tempo. E a minha proposta essa noite aqui não é dar inúmeros argumentos para vocês, inúmeros argumentos científicos para justificar a minha fala, para afirmar o que eu estou dizendo para vocês. Só tenho um argumento para dar. E esse argumento, para mim, ele tem extrema importância. E eu creio que pelas misericórdias de Deus, ele seja importante para você também. As palavras que eu estou dizendo não são minhas palavras. São palavras de Deus. Essas declarações que o povo de Deus faz, quando lê a palavra de Deus, quando abre a sua Bíblia, não são declarações do povo de Deus, ou minhas declarações, ou declarações daquele que você escuta no YouTube, no Instagram. São declarações do próprio Deus. Um Deus que fala é um Deus criador. Portanto, um Deus que não fala é uma fraude. Um Deus que não fala é uma fraude. Um Deus que não fala, ele não somente é uma fraude, como ele não existe. Porque o nosso Deus, ele fala. Existe um estudioso, um teólogo, e ele diz a seguinte frase: a Bíblia é a sabedoria perfeita, pura e eterna de Deus. E ela tem poder para convencer a consciência e penetrar no coração. E existe uma ilustração de um estudioso da Bíblia, estudioso das Escrituras, do século XVII, mais ou menos, e ela diz assim: parece, meus queridos, que houve tempo em que precisávamos defender a Bíblia, defender as exposições e com argumentos, e nos esforçar para firmar o que estávamos dizendo. Porém, hoje precisamos nos empenhar em expor a palavra de Deus e disseminar o seu conteúdo. E a Bíblia ela tem poder para se defender sozinha, perfeitamente. Imaginem que vocês estão numa casa, numa sala, e dentro daquela sala existe um leão.
E o leão está ali e existem pessoas que querem pegar aquele leão e prendê-lo. Porém, você, do outro lado, quer defender esse leão. E você quer que aquelas pessoas não se acheguem a ele, não o maltrate, não o solte, não o mate, muitas vezes. Ah, mas permita que você não o defenda. Abra a porta para o leão sair. O leão, ele tem perfeitamente condições de se defender sozinho. E quando você olhar para aquele grupo que estava tentando pegar aquele leão, o grupo já se foi. Porque ele continua sendo um leão. E ele não precisou usar nem a sua força, o grupo foi embora. Essa é a palavra de Deus, queridos. O Deus Todo-Poderoso é o princípio, a causa, a fonte de tudo que existe. Primeira grande verdade: Deus criou. Deus o fez. E note que o Deus Criador, como nós lemos os 2 versículos somente, ele nota algo sem forma e vazio. E eu não sei para você, mas é difícil para mim imaginar isso. Algo sem forma e vazio. Porque é um cenário de um verdadeiro caos. Escuro, vazio, trevas cobrindo a face do abismo. Não é fácil imaginarmos isso. E uma ilustração perto disso que eu tentei imaginar é a minha casa. Eu sei que essa ilustração ela não chega perto do que era o caos e o vazio e a escuridão do início, porém é algo que está presente com todos nós. Então eu imaginei a minha casa, e eu não sei você, mas eu creio que sim, todos nós temos um cômodo preferido, ou é a sala, por causa do sofá, que gostamos de sentar, ou é a cozinha, onde nos reunimos em volta da mesa e gostamos de ter as refeições com a nossa família, ou é o banheiro, por causa do chuveiro quente, para nós gaúchos, no inverno, agora este período que está iniciando, melhor ainda, ou é o quarto também, porque nós temos a nossa cama e gostamos de dormir e descansar. Pode ser a área de lazer, onde gostamos de pegar as nossas cadeiras de praia e tomar um mate, ou deitarmos na rede, ou usarmos nossa churrasqueira, e por aí vai, queridos, porque cada um de nós está adaptado a uma realidade. Imagine que você, preferindo o cômodo que você tiver em mente, de sua preferência, para o seu gosto, chega em casa e vai com aquela expectativa e não existe eletrodomésticos, não existe eletrônicos, não existe mais móveis, não existe luz, não existe internet, não existe água nas torneiras e tudo está fora do lugar, porque não existe nada. Então você fica pensando, o que houve aqui? Então isso é algo sem forma e vazio. É algo que está presente conosco e nós podemos tentar nos aproximar do princípio. Porém, com certeza não conseguiremos. Mas Deus, o Criador, ele nota algo sem forma e vazio, trevas cobrindo a face do abismo. Mas o mais magnífico é que ele então cria algo de um estado sem forma, vazio, trevas cobrindo a face do abismo. Ele cria algo. E, meus queridos, não é algo pequeno.
o estado de caos, ele não é o estado final. Esse não era o fim, porém era o começo de tudo. A segunda grande verdade que eu quero ver com vocês é que o caos, as trevas, o vazio não é o fim. Meu objetivo não é menosprezar o estado em que você se encontra ou o estado em que a sua família se encontra, porém é contrapor esse estado. Assim como na criação, o caos, as trevas, o vazio não era o fim, mas o princípio, como vimos, o começo, tudo que começa, tudo que se tem um início, tem um fim. Isso parece meio óbvio para nós. Mas quantos de nós estamos em uma situação de caos, de trevas, de vazio, e achamos que este é o fim? Ou conhecemos pessoas que estão assim, ou a nossa família está assim. Quantos de nós estamos desacreditados com os problemas da vida atual ou com as circunstâncias da vida? Quantos de nós não enxergamos um sentido no que estamos passando, no que estamos vivendo? Essas são perguntas para você responder no seu coração. Essas são perguntas que Deus fez para mim responder ao meu coração. E existe uma grande pergunta que eu deixo para você, e é uma grande pergunta para mim também. Qual é a saída do caos? Nós gostamos, nós, sociedade atual e sociedade século internet na veia, gostamos de coisas que têm um propósito em si. Receitas prontas. Por isso, muitos de nós já não cozinham mais e já não leem mais livros, porque nós gostamos de ver tutoriais no YouTube, ou pedir iFoods, ou pedir lanches do vizinho que faz, enfim. Nós não gostamos de coisas vazias. Nós gostamos de algo cheio. Porém, nós não somos o Criador. Nós fomos criados. Mas a palavra de Deus nos diz que a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Mas o versículo que vem a seguir, que é o segundo versículo que lemos, ele diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que era sem forma e vazio era o que menos importava. O que não tinha algo em si é o que menos importa. O que não está cheio e completo não tem relevância alguma. Pois o que realmente importa, o que realmente é algo em si, é tudo. O que realmente está completo é o Espírito de Deus, que se movia sobre a face do abismo. O que podemos ver nesses dois versículos é que por mais sem forma e vazio que seja a situação, por mais caos que esteja sobre todas as partes, o Espírito de Deus é tudo. Ele é o que importa. Ele é a saída para o caos, porque ele organiza a partir do caos. E eu gostaria de ver a terceira grande verdade essa noite. A terceira grande verdade do texto que estamos lendo
Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. A terceira grande verdade que eu tenho para você essa noite e para a minha vida também é que Jesus Cristo é a solução para o caos. O Espírito de Deus é a saída para o caos. Porém, temos uma grande questão aqui. Hoje somos destituídos do Espírito de Deus. Não temos parte com Deus. Não somos filhos de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Gênesis 3 nos relata a queda, o pecado entrando no mundo, a separação da humanidade de Deus, a destituição da criação com o seu Criador. A história de que todos somos filhos de Deus, ela não é bem assim. Porém, logo depois de uma história ou de uma declaração de uma situação triste, essa é uma notícia triste. O nosso Deus é um Deus de misericórdia e graça. E graças a Deus, Ele envia seu Filho, Jesus Cristo, que é a saída para o caos. É o nosso acesso com o Criador. Porque através de Jesus Cristo, nós tivemos o nosso relacionamento com o Deus Criador restaurado. Porque Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. João 14, versículo 6. Só existe um caminho para sair do caos. Este caminho é Jesus. Pois Ele ressuscitou, nos colocou diretamente ligados com o Espírito de Deus. Sabe quando falei, no segunda grande verdade, que tudo que começa, tudo que se inicia tem um fim? E pareceu meio óbvio para muitos de nós. Porém, Jesus Cristo é o começo e o fim. Ele é a resposta. Nele as coisas serão terminadas. Porque um dia as coisas nele se iniciaram. Porque um dia ele deu fim a essa destituição que a criação tinha do Criador. Que eu tinha com Deus, que você tinha com Deus também. A melhor notícia que você pode ouvir essa noite é essa. Que alguém fez tudo em teu lugar. Pagou a dívida que era tua. A dívida que você tinha, a dívida que eu tinha. A dívida que era para nós pagarmos com a nossa vida. Porque sem isso, nós não conseguiríamos pagar essa dívida. Não é uma dívida mensurável. Mas Ele restituiu o que estava destituído. E hoje, todo aquele que crer em Jesus Cristo está ligado com o Deus Criador novamente. Todo aquele que crer em Jesus Cristo tem a solução para o seu caos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, Jesus. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a reconciliação. O problema que tínhamos, o problema da separação do Criador com a sua criação, está resolvido. Jesus Cristo resolveu, nos reconciliando com Deus, pagando a dívida.
Apeguem-se a Jesus. Não há outra saída para a situação que você está vivendo. Apeguem-se a Jesus. Procure Jesus. Jesus está à disposição de todos. Não só à minha disposição, não só à disposição daqueles que já o têm. Jesus está à disposição de todos. Basta você clamar por Ele. Basta você chamá-lo e se arrepender dos seus pecados. Muitos têm falado que o Covid, e nós falamos isso no início da live, quando estávamos naquele momento de comunhão, tem falado que esse vírus, que o Covid-19, ele não respeitou classes. Esse vírus, ele alcançou patamares mundiais. E do rico ao pobre, do país mais desenvolvido até o Brasil. Não estou dizendo que o Brasil é por último, mas ele alcançou algo mundialmente. Essa é uma notícia triste. Essa é uma notícia pesada aos nossos corações, e quando ouvimos ela, ficamos tristes. Porém, para alegrarmos o nosso coração, Jesus Cristo pode alcançar todos, mundialmente. Jesus Cristo pode alcançar o rico e o pobre, pessoas de todas as classes sociais. Ele é a solução para o caos de todos que se achegam a Ele dizendo: venha ser o meu Senhor. Venha ser o Senhor da minha vida. Tome a minha vida em suas mãos. Essa é uma notícia boa. Essa é a boa notícia. Ou uma parte da boa notícia. Essa é uma notícia que pode decidir e pode mudar a tua história. Creia nele. Creia em Jesus. Procure-o. Ele já resolveu o problema. O problema foi resolvido. Mas precisamos nos achegar a Ele. Que o Senhor, com as suas ricas misericórdias e com a sua imensa graça, possa alcançar patamares gigantescos. Pois Ele é o Deus Criador. E diferente de um vírus que alcançou patamares gigantescos e tem alcançado, o Senhor Jesus pode alcançar muito mais. Porque Ele muda a sua história, te dando vida e vida eterna. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Ele, e que Ele possa, neste período que estamos vivendo, alcançar pessoas com o seu povo, com a sua igreja. Amém. Senhor, que nós te rendemos graças, ó Deus. Nós te adoramos e nós reconhecemos que o Senhor é a única saída. Que em contraponto com trevas e caos, trevas cobrindo a face do abismo, o teu Espírito estava naquele lugar também. No início de tudo, cremos que o Senhor é o único Deus Criador. Cremos que o caos, que as trevas, que o vazio não é o fim, porque Jesus Cristo é a solução para o caos e para as trevas e para o vazio e para a nossa vida. Jesus Cristo é a solução para a vida de todos. E Ele tem poder para alcançar todos, pois foi uma morte, foi a sua entrega na cruz do Calvário que nos reconciliou com Deus novamente.
Ó Pai, que o Senhor possa usar-nos, ó Deus, usar o meio da rede social, usar as nossas vidas. Senhor, não porque somos bonitinhos, ó Deus, ou somos bonzinhos, porque nós não somos. Nós somos bem ruinzinhos, ó Deus. O que é bom em nós é o Senhor. O que temos e o que fazemos de bem é o Senhor que faz através de nós. Que o Senhor possa nos usarmos para levar essa boa nova, ó Deus. O início ou uma parte, um fragmento dessa boa nova, que é o Evangelho. Essa boa nova que é gigantesca, ó Deus, mas que começa dizendo que o Senhor reconciliou aqueles que creem em Ti com o Deus Criador novamente. Que o Senhor, com as Tuas ricas misericórdias e com a Tua imensa graça que um dia nos alcançou, possa também alcançar aqueles que não Te têm, ó Deus. Esse é o nosso pedido, e que o Senhor continue conosco, nos ensinando, ó Deus, nos admoestando e nos encorajando naquilo que o Senhor conhece que precisamos melhorar, ou que precisamos deixar também, ó Deus. Muito obrigado por lermos a Tua palavra e termos a certeza em nosso coração que é o Senhor falando conosco, que é um leão que não precisa ser defendido, ó Deus, simplesmente precisamos deixar que ele saia, ó Deus, e ele cuida de si mesmo. Obrigado por esta noite, obrigado por estarmos reunidos com os jovens desta igreja, e obrigado porque podemos sentir saudades, Deus, um do outro. Mas também podemos ter a certeza que um dia isso mudará. E que, ó Deus, se não mudar também, um dia todos aqueles que creem em Ti estarão todos reunidos, ó Deus, em um único só propósito, Te adorando e Te exaltando. Muito obrigado. Amém.